A todos, eu pus para gravar. Primeiramente, eu tenho a agradecer aí a disponibilidade do Willimar, posso falar assim, administrador, um gestor e um professor, Willimar Ruas, por estar disponível aqui em atender ao pedido e agradecer também ao professor Felipe Bicalho, que indicou o Elimar para fazer essa apresentação tão relevante sobre o assunto agora do momento para a nossa engenharia sanitária, que é o marco legal do saneamento, né? Então, ele vai fazer um bate-papo conosco a respeito disso. Eu vou, enquanto eu projeto a tela, Elimar, você não precisa fechar a sua câmera, não, porque eu vou te apresentar um pouco aqui para o pessoal saber. Eu coloquei ali um link no chat do seu perfil no LinkedIn, e aí é bom que eu vou estar gravando isso. Então, o professor, o Willimar Ruas, ele tem administração pelo Centro Universitário Newton Paiva, fez em 2010, né? Ele fez na UFMG, especialização em gestão estratégica da informação. Na PUC Minas, ele fez também uma especialização em gestão de pessoas. É importante nós, profissionais, como engenheiros, também termos essa formação, saber gerir pessoas. E na UFMG, ele fez todo o seu mestrado e o doutorado na pesquisa sobre ciência da informação, né? E atualmente ele atua na Copasa, na área de gestão estratégica na administração da empresa, que é tudo a ver aí com o que nós trabalhamos aqui com a engenharia sanitária, tá ok? Você acrescentaria alguma coisa aí da sua formação, experiência, Urimar, além desses 20 anos todos dedicado aí à engenharia sanitária? Oi, Josias. Não, primeiro agradecer, né? Obrigado, tá completo, tá excelente. Isso aí é só constante aprendizado aí para todos nós. Isso. Ok, então eu vou agora tirar essa tela do compartilhamento e peço para você colocar a sua. E aí, no momento que combinar com o pessoal, o professor Felipe Bicalho está nos apoiando aí também. E aí, quem tiver dúvidas, vai colocando no chat. Ao final, o Willimar vai fazer uma interação conosco e também fazer os esclarecimentos de eventuais dúvidas que possam estar acontecendo durante a sua apresentação. Essa apresentação, eu vou estar disponibilizando ela no link do YouTube, que eu vou estar divulgando depois na rede social do LinkedIn, tá? Então, a gente tem que primeiro gravar, baixar, eu vou fazer o corte necessário para o conteúdo que nos interessa, e aí eu vou colocar lá no YouTube e vocês acompanham essa divulgação, tá ok? Mais uma vez, eu agradeço aí a presença de todos que se disponibilizaram a estar aqui presentes, além do palestrante e do professor Felipe Bicalho, e outros professores que possam estar entrando aqui durante a apresentação, em especial vocês que têm interesse aí nesse tema. Então, agora eu corto a minha câmera e o som e passo as palavras para você, Urimar. Obrigado, professor Josias, né? E aí, novamente, aí, estender esse agradecimento aí a você, a PUC Minas aí, né, por essa oportunidade de a gente conversar, né, igual você mencionou bem aí, um bate-papo aí com interessados aí na engenharia sanitária, né? E aí eu falo de interessados, e a gente pode estar falando aí com futuros profissionais aí de saneamento, futuros profissionais da engenharia sanitária e ambiental, como também profissionais aí com vasta experiência aí participando com a gente nesse bate-papo, nessa troca de experiência e compartilhamento, né? Primeiro, antes de compartilhar a tela, eu gostaria de introduzir um pouquinho, né, falar desse nosso contato hoje, desse nosso contato aí com a questão do marco legal, né? O professor Josias mencionou, eu atuo na Copasa, né? E independente, né, de ser uma empresa, uma companhia mista, né, o assunto do marco legal de saneamento ele tem sido muito latente nos últimos tempos, né? Então, se a gente Urimar, deixa eu te interromper um minutinho. Teve pessoa que falou que o som está um pouquinho baixo. Aumenta então o seu som, por favor. Ok, vamos aumentar aqui mais um pouquinho.
Vê se está normal aí, professor. Então, você bem. O pessoal ouve bem aí, tá? Melhorou o É. som? Deixa eu saber do pessoal também como é que está visualizando o Willimar na tela cheia ou está dividida? Parece que está dividindo aí. Para mim, está dividindo aqui. Ok. No momento, parece que o senhor ligou a câmera, Josias. Não, estou com a câmera desligada. Aqui para mim o som tá bom e não tá dividindo, tá aparecendo só o Ilimar. Ah, perfeito. É porque eu não sei Melhorou o como é que som? vai estar gravando. Ah, ok. À medida que eles estão falando que o som tá melhorando aí, ó. Alguém tiver com o som, ok, mais alguém aí? Não, acho que tá tranquilo, né? Eu Aham. tô chegando aqui o microfone aqui mais próximo aqui pra gente poder fazer o áudio legal aqui. Ok. Ô, Will, Ah, tenta ok. falar um pouquinho mais longe do microfone, que estava normal já antes. É que agora Tá. começou a dar interferência. Interferência, né? E aí, vê se melhorou aí agora. Tá perfeito. Para mim tá perfeito aqui. Né? Ah, ok. Hum. Então a gente vamos Para mim, seguindo. para mim também tá ok. Ok. Então vamos seguindo. E aí, quem tiver com problema do som, tem uma dica aí com relação ao Teams ou imagem também. Você entra e sai de novo, entendeu? Costuma melhorar. Entra no link, quer dizer, sai da apresentação e entra de novo, entendeu? Aí costuma melhorar, tá bom? Comentando, né, sobre essa questão do marco, e é um assunto extremamente latente, e aí eu vou falar não só para as empresas, das companhias estaduais também, né, de saneamento, como para as empresas, então, que agora, né, abre-se um campo aí de oportunidade para a gente poder trazer, né, independente da operação, o objetivo maior que é trazer saneamento aí para a população brasileira, né, e trazer aí mais saúde e qualidade de vida para todos. Né? O saneamento tem toda esse viés aí, essa conexão aí com a saúde, né? E todos bem sabem aí, tanto os profissionais experientes como os nossos profissionais, vão entender que somos profissionais aí da engenharia, né, ou profissionais aí que trabalham com saneamento e diretamente a gente está trabalhando aí com a saúde aí da população. Vou projetar aqui então um momento aqui. Isso. Ok, vamos só Aí confirmar agora para mim deu aqui. certinho. Isso, só ajustando aqui as conexões aqui. Ok. Só me confirmam aí, porque está na tela inteira. Todo mundo confirma aí, está na apresentação na tela, ô Josias? Tá certinha, tá certinho. Ótimo. Então, né, para a gente, dentro dessa introdução aí que a gente falou do assunto, né, a relevância dele hoje para o nosso país aí, né, e para a população, eu começo aqui fazendo para a gente aqui uma provocação até no título, né, da nossa conversa. Porque quando a gente fala do marco legal de saneamento, visão geral e oportunidades. O que a gente pretende aqui do nosso bate-papo? A gente conversar um pouco, dar uma visão geral mesmo, né, sobre esse marco legal do saneamento básico, né, e oportunidades. E quando eu falo de oportunidade, e aí a gente vem desse campo da pesquisa acadêmica aí, e é interessante a gente sempre enxergar um determinado assunto com uma lente. Né? A gente pode colocar um assunto, por exemplo, marco legal, e interpretar esse assunto, esse contexto, com a lente da oportunidade, ou posso verificar isso também com a lente das limitações. Então, acho que cabe a gente sempre, nesse campo da pesquisa e na análise, sempre pensar em com qual lente que a gente está observando aquele assunto, em termos de pesquisa. Hoje aqui, né, na nossa conversa, é enxergar o marco legal de saneamento com a lente da oportunidade, né? E essa oportunidade pode se dar em vários aspectos, né? Tanto no aspecto de conhecimento, no aspecto profissional, né? No aspecto pessoal, no aspecto da sociedade, como uma parte interessada importante, né? Desse serviço prestado. Mas o que a gente coloca na tela aqui para vocês, né? Uma observação importante. Aqui, essa... Deixa eu... Ok, peraí, vou colocar um laser aqui, fica melhor aqui para a gente marcar. Vamos deixar o ponteiro, deixar a seta mesmo, fica melhor. Bem,
Aqui foi feita uma pesquisa, participantes aí do nosso bate-papo, né, sobre o tema marco legal do saneamento e o novo marco do saneamento. Uma ferramenta, né? Aqui está a fonte, é o Google Trends. Na verdade, o Google Trends é uma ferramenta da Google onde a gente pode verificar, né, a relevância e a pesquisa de um determinado assunto na internet. E aí, essa pesquisa, né, de forma bem exploratória, a gente colocou aqui como delimitação, né, aqui apenas no Brasil, no período de 1/1 de 2017 a 28/2 de 2023. Ou seja, o objetivo foi trazer assim, uma visão atualizada da busca desses dois termos aqui, novo marco de saneamento e marco legal na web no Brasil. E aí vamos colocar em um horizonte de 3 anos, né? E o que aparece aqui como interesse ao longo do tempo? Olha para a gente observar aqui. Se a gente pegar aqui de 1º de janeiro de 2017, a gente começa a verificar a relevância da pesquisa do assunto na internet. E o que a gente observa? Que a partir de 2020, né, o termo marco legal de saneamento, ou novo marco legal, ele teve uma relevância de pesquisa na web bem considerável. Se a gente colocar aqui, né, até 2018, aqui a gente não tinha praticamente nenhuma relevância em termos de pesquisa. Começou a ter um pequeno movimento em 2019, 2018, 2019, e aí vem um pico aí em 2020, 2021, até os tempos atuais, até a data atual. E qual que é o objetivo de trazer aqui para essa provocação? Como que o assunto, né, o Josias bem falou, o professor Josias bem comentou no início, de como é importante, como o tema ele está em pauta, está em discussão no nosso contexto. E esse aí é um contexto da web, olha só. E aí, né, eu não vou dar a famosa palavra spoiler aqui, né, vou contar, mas por que deu esse pico aqui, ó, especificamente aqui, ó, mais ou menos em 2020? Vou deixar para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso, para a gente poder ter um entendimento. Mas o que eu quero deixar aqui, a partir de um período aqui de 2019 e 2020, na internet, na web, esse assunto, né, do marco legal de saneamento ou o novo marco do saneamento, ele começou a ser buscado pelas pessoas. E aqui a gente fez uma pesquisa apenas no Brasil, ok? Bem, isso é para a gente poder fazer uma provocação, né, e fazer uma pergunta aí sobre o que é o marco do saneamento básico. Né? O que seria esse termo? Ele está alinhado a quê? Ele está associado a uma lei ou a leis. Então, a gente está colocando isso aí para a gente pensar um pouco. E eu coloco aqui ainda mais. Então, a gente vai fazer uma pequena interação aqui para ver se a gente consegue ter essa visão. Bem, eu vou colocar aqui um link, tá? Quem tiver por celular, ou quem tiver com o celular e tiver condição, pode fazer a leitura do QR Code aí que está na tela. Quem tiver aí fazendo, né, assistindo aí esse nosso bate-papo aí pelo computador, acessar esse link aqui, ó, www.mente.com, né, e colocar esse código aqui, ó, 27324049. É uma pequena perguntinha aí, tá? É uma pequena pergunta. E aí eu vou agora compartilhar a tela aqui para a gente ver aqui quais são as opções de resposta, tá? O que é o marco do saneamento básico? Uma pergunta para a gente pensar aí, quem está participando. Lembrando que a gente tem aqui novos profissionais de saneamento da engenharia, profissionais experientes, né? Profissionais que já atuam nesse segmento, professores. E aí eu vou fazer compartilhar aqui para a gente começar a ter alguns resultados aqui. Vamos lá. Alguém pode me confirmar? Olha, interessante. Então, eu vou colocar na tela aqui agora essa pesquisa aí que nós estamos fazendo agora com os nossos participantes. Aí. Vamos dar aí 1 minuto aí para o pessoal entrar, para a gente poder conversar um pouquinho. Ó. Aí alguém me confirma aí, o professor Josias ou o Felipe, se está na tela aí já o resultado online aí da nossa enquete aí. O que é o marco de saneamento básico? E aí tem 3 opções. Tá na tela aí, tem 3 pessoas que votaram em uma, 3 em outra e uma na resposta. Isso. Vamos dar mais um tempinho aí para quem está entrando aí, ou escanear, né? Entrar no www em cima, mente.com e colocar esse código aqui, ó, 27324049. Acessar www.mente.com, né? Inserir o código 27324049. Dá um tempo aí para as pessoas. A gente está vendo aí, né, na nossa enquete aí, online, que a gente tem aí já 3 respostas entendendo como Lei 11.445, né, 2007, Lei 14.026, né, e aí uma terceira opção, as 2 leis. Vamos dar mais um tempo aí de participação aí.
acessar aí, ó, www.mente.com e o código 27324049. Aí eu já temos que ter uma resposta boa, e eu estou percebendo, né, a gente avaliando aí que a Lei 14.026 está sendo aí, na nossa enquete, aí, como aquela opção aí, a resposta, né, para isso. E é mais uma provocação também. Aí, eu acho que ficou um tempo bom. A gente tivemos aqui, né, acompanhando aqui, ó, 13, 15 participantes aqui, 16, falando aqui da nossa enquete, né, dentro da nossa conversa aqui, o que é o marco de saneamento básico, né? Coloquei 3 opções aqui: Lei 11.445 de 2007, Lei 14.026 de 2020 e as 2 leis. Bom, 17 pessoas responderam aqui, né? Pela nossa estatística aqui, avaliando a nossa enquete aí, a gente percebe aí que 9 pessoas aí, né? Vamos colocar aí dos nossos 17 que participaram aí, a metade, mais da metade aí, né? Entenderam na nossa enquete aqui sobre o que é o marco de saneamento, saneamento básico, como a Lei 14.026. Bem, pessoal, nosso objetivo aqui, né, não tem certo e errado, só que nós temos aqui a Lei 11.445 de 2007, Lei 14.026 e as 2 leis. E aí, nós vamos colocar aqui agora uma observação. Vou sair da nossa apresentação aqui do Mente. Vou deixar que ainda quem acessar a gente consegue confirmar. Vou compartilhar a tela novamente aqui, de onde nós paramos a apresentação. Bem, voltando à nossa apresentação, né? O que a gente coloca aí como provocação aí referente, né? A gente pode conversar sobre marco do saneamento básico, né? E aí vamos entender a seguinte questão. Fazer um breve histórico aí para a gente poder, talvez, chegar numa conclusão sobre aquela provocação lá. Se é a Lei 11.445, se é a 14.026, ou se são as 2 leis. Bem, breve histórico aí dessas questões aí que envolvem o saneamento nosso, o saneamento brasileiro, né? Vou começar aqui a partir da década de 70, né? Onde ali o nosso governo federal instituiu o Plano Nacional de Saneamento Básico, né? Que é o chamado Planasa, né? E esse plano foi uma forma, aí, um incentivo aí na década de 70 do governo federal impulsionar o saneamento brasileiro. E nessa época também teve um grande incentivo para as configurações de muitas companhias, né? Companhias estaduais. Claro, a gente tem companhias, né, de datas anteriores, mas teve um grande movimento aí de ter essas companhias para poder operar o serviço de saneamento, para poder impulsionar o saneamento brasileiro. E nessa mesma época, na década de 70, são criados também uns famosos, os chamados contratos de concessão, na época, né? E esses contratos de concessão, basicamente, eles, os municípios, né, eles concediam para essas companhias estaduais, entendeu? Essa operação do serviço de saneamento. Bem, depois a gente teve um grande, e aí eu vou usar o termo aqui agora, um marco, né? A gente teve aqui o primeiro marco legal do saneamento. De fato, né, o que a literatura nos mostra? Que a Lei 11.445 é o primeiro marco legal do saneamento brasileiro, porque até então não se tinha uma legislação mais abrangente, né, e que definia muito bem as questões do saneamento. Ela trazia bastante definições em que nos outros instrumentos, né, jurídicos ou de legislação não se tinha. Então, na Lei 11.445, de 2007, ela já traz grandes definições de, vamos dar exemplo aqui de situações, né? O artigo 2º dela, né, no inciso 1º, já falava de uma palavra que chama-se universalização. Então, ou seja, na Lei 11.445, seu artigo 2º aí, ela já falava de uma palavra que a gente vai falar um pouquinho sobre universalização do saneamento. É uma definição interessante. Também, né, o artigo 3º dessa mesma Lei 11.445, ele traz também para a gente aquilo que a gente chama de os pilares, ele traz definições dos 4 pilares do saneamento, ou seja, as 4 operações, assim por dizer. E aí vou mencionar aqui. Nós estamos falando do abastecimento de água, né? Estamos falando aqui da coleta e tratamento do esgoto, estamos falando do manejo de águas pluviais, e estamos falando aqui também da gestão ou do resíduo sólido. Ou seja, aqui também, nessa Lei 11.445, ela traz com muita clareza essa definição dos 4 componentes aí do saneamento.
Então, a gente traz aqui já essa observação, né? A Lei 11.445 de 2007 é um marco legal do saneamento. E aí, depois de algum certo tempo, né, alguns anos posteriores, veio uma lei, né? Uma lei que chamada de Novo Marco Legal do Saneamento, que é a Lei 14.026. E a Lei 14.026, ela coloca uma coisa interessante para a gente pensar. Por quê? Em termos jurídicos, a Lei 11.445, ela não foi revogada, né? Não se revogou a Lei 11.445, mas ela sofreu uma atualização para a Lei 14.026. Ou seja, existe o primeiro marco legal, que é a Lei 11.445, e temos aí um marco atualizado. E aí, chamando de novo marco legal, a Lei 14.026. Então, na nossa enquete lá, né, a resposta aí não tem errado, vamos colocar assim, né? Quem falou que era a Lei 11.445 somente, acertou. Quem falou que era a Lei 14.026 também acertou. Como quem também colocou as duas leis também, está certo. Nós estamos falando de instrumentos, né, que legalizam, que dão a legalidade para o saneamento. Só que nós temos a diferença. A Lei 11.445, a primeira, a Lei 14.026, ela atualiza a Lei 11.445, uma vez que a 11.445 não foi uma lei revogada. Ok? Então, esse breve histórico aí foi até para poder a gente trazer essa visão da nossa enquete, né? Dessa provocação aí do nosso entendimento aí sobre esse termo. E o interessante, né? A gente volta lá na nossa... Vou até fazer uma... Voltando aqui no Google Trends, aqui nas tendências aí de busca na web, a gente vê que houve um pequeno hiato, né? Considerando a nossa pesquisa de 2007, depois eu convido vocês aí a entrar aqui, ó, Google Trends, e faz uma pesquisa mais extensa sobre marco de saneamento para ver se lá em 2007, na web, naquela época, houve já uma busca, uma pesquisa, né? Pegamos aqui a partir de 2017 para demonstrar aqui um pequeno hiato aqui, né? Uma parte não tão comentada, não tão buscada, né? Dentro dos assuntos aí dentro da internet. Bom, então, depois do nosso breve histórico, né, eu já comentei aqui sobre a Lei 11.445. Então, ela, né, sendo o nosso primeiro marco legal, ela trouxe aquelas definições que mencionei sobre o abastecimento de água, o esgotamento sanitário e também, né, a questão da gestão de resíduos sólidos e a questão do manejo de águas pluviais ou a drenagem urbana. Ela já falava daquele termo da palavra universalização. Então, a palavra universalização, ela a Lei 11.445, ela já traz isso em seu escopo, né? Lá no seu artigo 2º. E essa Lei 11.445, ela traz também uma questão muito importante para o saneamento, que é a questão da participação e controle social da sociedade, ou seja, essa participação, né, da sociedade na questão da gestão do saneamento básico, ou seja, dessa consulta à sociedade, a sociedade sendo participativa aí dentro desses 4 pilares aí, né, que foram definidos na Lei 11.445. Bem, e a gente traz agora a Lei 14.026, que é a atualização, né, daquele primeiro marco. E a Lei 14.026, ela se pauta basicamente em eixos estruturantes. E aí, né, eu costumo falar desse modelo mental aqui para a Lei 14.026 para poder trazer para a gente essa visão aí do que essa atualização traz de essencial, né? Essencialmente, vamos chamar aqui de 3 pilares aqui de atualização desse novo marco, né? Ou seja, novo marco atualizando aí a 11.445. Primeiro, ela vai trazer aqui um eixo estruturante de concorrência, ou seja, de maneira resumida, vamos falar um pouquinho posterior aí, ela traz agora um ambiente de concorrência para o saneamento básico, uma vez que, né, ela define aqui, né, que aqueles contratos de concessão, né, aquela modalidade que eu falei lá na época iniciada com o Planasa, né, dos municípios ali permitindo, né, delegando a sua operação às companhias estaduais, né? Isso quando o município, ele também, né? Esse município está, vamos usar o termo de titular do serviço. Quando o titular do serviço, ele não faz a operação por si só, porque ele tem essa prerrogativa dele operar o sistema ou ele delegar o serviço. E ele delegava esse serviço, né? Aí na década de 70 e aí algumas coisas aí em meados dos anos 2000 aí, ele delegava esse serviço para uma companhia, ok?
e ele poderia, com as companhias estaduais, delegar aí por meio de uma dispensa. Quando a gente fala de concorrência aqui, a gente fala que todo e qualquer município, agora, ele vai ter que licitar os seus contratos. Ou seja, o titular do serviço, ele não pode delegar, né, por si só o serviço. Ou ele opera, ou ele põe em concorrência, ou ele licita essa operação do serviço. Bom, um outro eixo estruturante da 14026 é a questão da regulação. E aí, um ponto importante aí quando se fala de regulação. Willimar, a Lei 14026, né? Ela traz a regulação como uma novidade, porque a Lei 11.445 não trazia o termo regulação, sim. A Lei 11.445 ela já tem no seu escopo essa importância da regulação no sistema de saneamento. A 14026 ela traz uma atualização, que a gente vai chamar de uniformização regulatória. Ou seja, ela uniformiza, ela delega, né? Ela define uma regulação aí nacional, e aí eu vou falar um pouquinho também, né, da mencionada aí Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico, né, a ANA, para ela poder ditar as normas de referência para a regulação do saneamento. Porque na Lei 11.445, ela define, né, em seu escopo o trabalho de regulação, né, que o titular ele pode delegar, ele pode solicitar essa, vamos colocar um termo assim melhor, ele pode solicitar uma regulação, que pode ser por um ente, né, que ele define dentro do seu escopo, como agente regulador, ou uma agência do Estado aí para poder fazer regulação de serviço. Bom, então, falamos aqui do primeiro eixo, né? Estou mencionando aqui como concorrência, esse modelo mental aí, regulação, e aí o outro eixo que a 14026 traz, que é a regionalização. E essa regionalização, ela vai muito em conexão com essa possibilidade de concorrência aqui. Por quê? Ela define possibilidades de regionalização do serviço de saneamento, uma vez que, né, quando se fala de concorrência, nós temos ali municípios ou titulares de serviço que podem formar blocos aí para poder fazer uma gestão associada, uma gestão compartilhada do serviço de saneamento. E aí também é um termo que a Lei 14026 fala, que é aquela questão do interesse local e o interesse comum. Vamos mencionar um pouquinho. Resumidamente, interesse local. O próprio município ele é responsável pela gestão. Interesse comum é o município ele pode fazer uma associação, né, com outros municípios para trabalhar essa regionalização aqui. Esses três pilares definem muito bem define bem essa atualização que traz esse novo marco legal. A 14026 ele tem esse olhar aqui dessas três eixos estruturantes aqui. E aqui na base desse eixo estruturante, né, uma palavra que é muito mencionada na 11.445, né? Só vai até gravar muito o Willimar falando só dessa lei, mas o artigo 2º falava de universalização do serviço de saneamento. Bem, é importante a gente pensar, né, em termos profissionais aí, porque eu posso ter um conceito, eu falo que eu vou universalizar, mas só que eu não defino como eu vou universalizar. Eu não defini metas de universalização, eu não defini pontos, né, de controle dessa universalização. Então, a 14026, ela traz ali no seu escopo, né, essa questão da universalização com metas definidas para isso. E a gente tem, então, né, na 14, essa meta de até 2033, a gente, né, ou o governo brasileiro, ou seja, o Brasil, estar aí, né, com 99% de água potável, né? E com 90% de coleta e tratamento de esgoto. Ou seja, a 14026 ela atualiza a universalização e coloca metas de universalização para os operadores de serviço. Seja players, né? Eu vou usar player, eu vou usar empresas, seja uma empresa, né, uma companhia estadual, seja uma empresa privada, né? Seja o próprio município também que estiver operando o serviço de saneamento. Então, ou seja, vão-se muito escutar, né? E aí os profissionais aí de saneamento podem estar participando com a gente, os futuros profissionais falando que até 2033, né, nós temos uma meta a se cumprir aí com relação ao saneamento brasileiro. E aí, dentro dessa meta até 2033, tem uma observação na 14026 que, em caso de inviabilidade econômico-financeira, pode ser estendido, ser feito um aditivo. Eu posso prorrogar essa meta de universalização até 2040, né? Quando há, em casos de inviabilidade econômico-financeira, essa situação. Bom, depois dessa
dessa visão, né, esse overview aí, usando um termo aí, o pessoal utiliza muito, mas essa visão geral aí sobre esses eixos estruturantes. E a importância do termo universalização na 14026 para as suas metas, o que a gente vai trazer aqui? Uma linha do tempo, né? Uma linha do tempo aí dessa lei 14026. O objetivo aqui não é também esgotar aqui toda essa questão da linha do tempo, e o importante aqui é a gente ter algumas visões aqui, né, do que essa caminhada depois da publicação da lei, o que foi acontecendo aí no cenário do saneamento, né? Eu vou destacar uma questão importante aqui no seguinte ponto. Em maio de 2021, vou trazer essa questão importante aqui, houve a publicação do decreto 10.710 de 2021. E esse decreto, o que ele fala, né? Ele solicita, né, a comprovação econômica e financeira dos operadores de saneamento. E o que é isso, né? Você lembra que eu mencionei que nós tivemos aí, né, na época do Planasa, e também pode ser mais atuais também, empresas, né, e companhias, empresas privadas que atuam no setor de saneamento. E em maio foi definido que era necessário e obrigatório que todos os operadores de saneamento, em especial as companhias estaduais, né, que detinham os contratos de concessão, de correr atrás, né, de comprovarem a sua capacidade econômico-financeira de cumprir aquelas metas lá da universalização. Se a empresa, né, ela teria essa condição de cumprir com o que a lei fala. E até 2033, você vai ter capacidade de investimento para poder cumprir essas metas, né? E aí, até 2033, a gente vai ter aí metas progressivas. Mas eles queriam entender primeiro se essas empresas têm essa capacidade de comprovar, né, essa possibilidade de investimento. Bom, um outro item importante aqui também, né, nesse caminhar aqui da 14026, é a necessidade dos estados, né? E aí, quando a gente falou daquele eixo estruturante, né, retomando aqui, ó, a parte da regionalização, em julho de 2021 também era necessário, né, que os estados brasileiros eles definissem as unidades regionais de saneamento básico. O que é isso? Tem muito a ver com a regionalização. A Lei 14026, né, como eu mencionei, para a gente poder, os titulares de serviço, há situações em que eles poderiam fazer a gestão compartilhada, né? Isso foi definido que os estados, né, teriam que criar essas unidades regionais de saneamento básico. Essas unidades regionais de saneamento básico ficavam condicionadas a, inclusive, né, esses estados a receberem investimentos aí do governo federal para a questão do saneamento, né? E aí, essa mesma solicitação aqui colocava, né, que caso o prazo não seja respeitado, o Poder Executivo Federal iria estabelecer os chamados blocos de referência. E aí, lá na frente, quando a gente for falar um pouquinho de regionalização, eu vou mencionar aqui essa questão de unidade regional e bloco de referência. Qual que é a diferença tênue entre essas duas opções aqui? Isso, né, para a gente como novidade na Lei 14026. Bem, em dezembro de 2021, né, como foi definido em maio, né, que as empresas independentes de operação teriam que comprovar sua capacidade econômica e financeira. Então, era o prazo, né, que as empresas teriam para poder apresentar isso, e essa apresentação seria para as próprias agências reguladoras, né, no caso dos estados, dessa comprovação de capacidade. Bem, uma outra questão importante aqui que eu estou querendo destacar aqui, que eu acho que é interessante, né? Foi definido, e é definido, né, na própria lei, né, a 14026, que os municípios ou os titulares de serviço teriam que publicar, né, e aí os profissionais de engenharia sanitária, né, já devem ter contato, os futuros profissionais também, sobre essa questão dos planos de saneamento básico, né, que é uma definição, e os planos de saneamento básico, eles vêm com essa definição desde a Lei 11.445 de 2007, essa necessidade dos municípios, né, dos titulares de serviço, fazer a publicação dos seus planos de saneamento. E ficou muito definido que, se até dezembro de 22, né, esses municípios ou esses titulares não tivessem seus planos de saneamento, poderiam ter problemas com questões de investimento, de receber recursos para isso. Aí você pode estar se perguntando assim, Willimar,
E será que isso foi cumprido? Será que todos os municípios eles publicaram seus planos de saneamento básico? Eu deixo essa pergunta aí para a gente conversar depois, aí no final, como a gente abrir a palavra aí para os nossos futuros e os profissionais experientes nessa questão de plano de saneamento básico. Bem, e aí, como eu já mencionei, né, em dezembro de 33, né, é o que a lei fala sobre as metas de universalização e essa possibilidade, né, de você fazer um aditivo, né, dessa meta em caso, né, de inviabilidade econômico-financeira, né, em uma situação aí de agrupamento dos municípios aí pelo seu porte. É importante destacar com relação a essa questão do prazo até 2040, por quê? Se pensarmos em saneamento básico, né, e pensarmos ali nos municípios ali, você tem os seus custos para você poder operar o seu serviço, você tem a arrecadação, né? E muitas das vezes, alguns municípios, né, e uma das questões que são muito colocadas aí no meio, né, do saneamento básico, é essa capacidade dos municípios, né, e dos titulares de operar os serviços. Quando eu falo de operar, de uma tarifa adequada e justa à população, e essa tarifa ter a capacidade de custear os serviços, né? De custear os investimentos que têm que ser feitos para a gente poder universalizar. Quando eu falo de custear os investimentos, a gente operar o serviço de saneamento, não necessariamente, né, você chega com tudo pronto. Então, a gente tem que ter ali todo um processo de você poder construir as suas redes, pensar na sua captação, né, a captação da sua água, pensar em como é que você vai fazer o transporte do esgoto, a coleta, né, como é que você vai tratar esse esgoto. E aí, eu estendo ainda mais, né? Quando fala de saneamento, a gente está falando dos 4 pilares, né? 4 pilares lá da 11.445, o que define? Eu estou falando também da gestão de resíduos sólidos e estou falando também de manejo de águas pluviais. Então, isso, né, é uma visão também do saneamento que é importante a gente ter em mente, né? Às vezes falam-se muito só em abastecimento e coleta, às vezes você está mais profissionalmente ligado com isso, mas é importante ter essa oportunidade, essa visão integrada sobre o saneamento. Bom, mencionando aí, né, essa questão dos pilares aí da 14.026, a gente falou ali da concorrência, né? E aí a lei ela traz muito esse incentivo, né, à entrada do setor privado no saneamento. E com que objetivo? Pelo setor privado ter uma capacidade, talvez, de fazer investimentos, né, em que o setor hoje, atualmente, né, em que as companhias estaduais ou até os titulares de serviço, os municípios, não fizeram. Então, a concorrência, quando a lei traz isso, ela incentiva essa entrada do setor privado. Para poder o quê? Para poder trazer investimento para o setor e, consequentemente, né, atingir as metas de universalização. Ponto importante, né, também, com relação à concorrência. Ela proíbe, né, a lei já define novos contratos de programa. E aí eu comentei de contrato de concessão, mas depois isso virou na 11.445 o nome de contrato de programa entre municípios e empresas estaduais. Ou seja, né, de forma bem rápida, as companhias estaduais, né, principalmente as companhias de capital majoritariamente do Estado, eles teriam essa possibilidade, né, de fazer uma negociação com o titular do serviço e o titular delegar esse serviço para a companhia estadual. Então, a Lei 11.445, visando incentivar a concorrência, ela proíbe essa delegação dos serviços, né, para as companhias estaduais. E o que vai acontecer? Né? Todos os contratos que voltam a se chamar contratos de concessão vão ser realizados mediante prévia licitação. Os municípios terão que licitar os seus contratos, né? E isso, nessa licitação, podem participar tanto empresas públicas, né? Tanto como empresas privadas, como também parcerias público-privadas, né? Sociedade de propósito específico, e assim vai. Então, com o objetivo de trazer, né, novamente, trazer um ambiente de maior concorrência para o setor. Bom, quando fala de concorrência, né, a gente mencionou que lá em 2021 houve essa necessidade de comprovação econômico-financeira dos operadores, ou seja, todo operador que entra num processo de concorrência, né, num processo de licitação hoje, ele teve previamente a sua comprovação econômico-financeira aprovada. E essa comprovação econômico-financeira demonstra a sua capacidade de fazer investimentos aí, né, os investimentos necessários para universalizar.
E aí, para incentivar a concorrência e realmente fazer com que isso funcione, ela define metas, né? Metas para os contratos vigentes, que são os atuais contratos que hoje ainda existem, e para os novos que serão licitados. Ou seja, todos os contratos, seja contratos vigentes, seja contratos novos, pela Lei 14.026, eles vão ter metas aí a serem cumpridas. Bom, falando aí, né, da concorrência, o que a gente traz aqui? Um infográfico aí importante, e é interessante que nossa apresentação está sempre deixando a fonte aqui, o pessoal quiser consultar, tá? Esse gráfico foi obtido aqui na ABICOM, né, que é a Associação Brasileira das Empresas Privadas de Saneamento, demonstrando, né, um pouco da evolução da participação do setor privado aí no saneamento brasileiro. Então, a fonte, né, do sistema de informações da ABICOM, né, tem aqui o site aqui, né, e a consulta para quem quiser aprofundar melhor, mas eles colocam aqui para a gente essa observação. Em apenas um ano do novo marco legal, né, trazendo essa informação aqui, eles trazem um gráfico aqui de 95 até 2021, sobre a participação, né, e aí é importante aqui, do setor privado nos contratos, né, visando ali a gente demonstrar um pouco do que a 14.026 impactou em termos de concorrência. Olha só. Então, ou seja, em um ano, né, a iniciativa aumentou 31%, a iniciativa privada teve um avanço de 31% de participação aí, né? Ou seja, eles saíram ali, a iniciativa privada, de 389 municípios para a operação de 509 municípios. E o contrato aí da mesma forma, saíram aí de 178 contratos para 199. Isso demonstra, né, que após, né, a lei, né, isso aumentou, né, trouxe mais a iniciativa privada aí para dentro do setor de saneamento, visando, né, as metas de universalização. É só uma observação aqui para comprovar, para demonstrar, né, de certa forma, essa participação, esse ambiente de concorrência que a Lei 14.026 traz para o setor. Bom, esse outro infográfico aqui, né, ele traz o tamanho dos municípios atendidos pelo setor privado, né? Essa é uma posição aqui até março de 22, e é importante também a fonte que dá a ABICOM, né? E o que é interessante demonstrar aqui? Que eles têm aqui, né, o setor privado, até 20 mil habitantes, eles têm 43% aí, né, de tamanho dos municípios, ou seja, operam municípios até 20 mil habitantes, 43%. E uma coisa que eu queria destacar aqui é essa participação em municípios com acima de 200 mil habitantes. E aí, quando a gente fala de município com acima de 200 mil habitantes, é um município de um porte de operação de saneamento expressivo, né? Então, já tem uma participação aí do setor privado de 12,6%, né? Dentro do mercado de saneamento aí, dessa participação em grandes municípios. E aí, o que a gente traz aí de ponto, né? Para pensarmos. Quando a gente fala desse título, né, visão geral e oportunidades, para a gente olhando com a lente da oportunidade, eu mencionei no início do nosso bate-papo, o que isso permanece de oportunidade para a gente, né? Como é que esses entrantes aí, como é que a iniciativa, né, vai poder entrar em municípios com acima de 200 mil habitantes aí, né, que são grandes operações de saneamento. Bom, trazendo aqui um outro infográfico aqui, esse aqui é um infográfico interessante também, né, com uma pequena atualização aqui, é a participação da iniciativa privada, mas aqui nós temos um infográfico do Brasil, né, até março de 2022. E o que é importante destacar primeiro no mapa do Brasil aqui, né? Nós temos aqui o mapa do nosso país, e aí, o que está na cor roxa aí, né, para todos aí, é a participação, ou seja, municípios que já são operados por empresas privadas de saneamento. Então, a gente tem aqui, né, recente não, vamos colocar em 2021, foi um dos primeiros leilões de saneamento que a gente teve, em 2021, lá do Amapá, né, entendeu? Isso é um grande leilão aí que teve uma operação aqui, né, uma concorrência em que a operação do Estado aí foi delegada aí, teve o vencedor da licitação, uma organização privada, uma empresa privada, e a gente vê aqui a capilarização aqui das empresas privadas. Temos aqui as companhias estaduais, né, na cor verde aí, onde as companhias estaduais têm operação. Em azul, são serviços municipais, como mencionei, né, desde a Lei 11.445 já traz essa possibilidade do titular ou município, se ele quiser não delegar o seu serviço, ele pode operar o serviço de saneamento.
E aí nós temos aqui também, né, situações que o operador não foi informado. Mas o que é importante a gente destacar nisso aqui? Você vê que a gente tem 2 pontos aqui, ó, focais aqui, um lá no Nordeste e um aqui no Sul. E são dados mais atualizados. Primeiro, né, para destacar esse primeiro ponto focal aqui lá no Nordeste, especificamente no Ceará. Ocorreu, né, em setembro de 2022, um leilão, né, da CAGES, que é a Companhia Estadual de Saneamento do Ceará. O que é a CAGES, o que foi definido nesse leilão? Colocaram em licitação, né, em termos de concorrência, a coleta e o tratamento de esgoto, né, em 2 blocos de municípios que envolvem a região metropolitana, né, da capital do Ceará, que é Fortaleza, um total de 24 cidades, incluindo a capital, né, da coleta e tratamento do serviço de esgoto. Ou seja, Fortaleza e a região metropolitana, né, hoje vai ser operada, né, por uma empresa privada, ou seja, olhando com o olhar da oportunidade, mais investimentos aí para o setor, se a gente for pensar assim, mais necessidade de mão de obra, mais necessidade de insumos de infraestrutura para fazer esse trabalho. Uma outra questão para ser destacada aqui, essa é bem fresquinha, né? Foi em dezembro de 22, e aí esse ponto aqui lá no sul do Brasil, né? E a gente tem aqui majoritariamente aqui, né? Na cor verde aí, que é a operação de companhias estaduais, houve o leilão da Corsan, da Companhia Rio Grandense de Saneamento, em dezembro de 22, e a Corsan, a Companhia Rio Grandense, atende 307 municípios, uma população de 6 milhões, né, de habitantes. Então, né, uma empresa também privada, ela participou dessa concorrência, né, desse leilão aí da empresa, da Corsan, e vai operar aí, então, esses 307 municípios aí no sul do Brasil. Bom, é só para ter uma visão, né, municípios atendidos hoje. E aí essas barras aqui não estão com a atualização desses 2 grandes leilões, vou colocar assim, né, essa questão da concorrência, sobre a questão de municípios atendidos e população atendida. Até março, né, a gente tinha 71% de municípios atendidos aí, pelas companhias estaduais, e a população atendida no Brasil aí de 74%. Certamente, essa população atendida aqui por companhias estaduais aqui, ela reduziu e aumentou aqui da iniciativa privada somente com esse leilão da Corsan aí lá no Rio Grande do Sul. Então, era até março de 21,7% a participação, né, da iniciativa privada na questão da população. Então, ou seja, com o leilão da Corsan, esse percentual aqui, ele subiu, acredito que subiu consideravelmente aí dentro dessa questão. O objetivo aqui maior é a gente trazer aí o que a lei, né, especificamente, a lei 14.026 traz nesse aspecto da concorrência aí, desses novos entrantes aí, né, novas possibilidades aí de operação dentro do saneamento brasileiro. Bem, dentro dos eixos, né, aqueles eixos estruturantes da Lei 14.026, né, a gente, então, falou um pouco da concorrência, a gente traz agora também a questão da regulação. E como eu mencionei naqueles eixos estruturantes, ela traz aí dentro desse pilar aí, né, é o pilar da regulação. E ela traz o conceito de uniformização regulatória. O que é isso? Ela traz aí a figura, né, de um ente aí do governo federal para poder fiscalizar, né, ou seja, regular, né, o saneamento brasileiro. Ou seja, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que é o nome da ANA hoje, né, é uma autarquia do governo federal, ela é responsável, né, pela a regulação, e aí eu vou falar mais especificamente, ela dita as normas de referência para que as agências infranacionais, e esse nome infranacional é interessante porque são as agências estaduais e municipais que temos, ou seja, a ANA, ela define as normas de referência para as agências infranacionais, entende infranacionais como as agências estaduais, e dos municípios, né, de fazer o processo regulatório. E aí, quando a gente fala de regulação, é importante trazer nessa visão, né? Qual que é a visão da regulação aí nesse aspecto, né? A entidade reguladora, né? E aí a gente tem a ANA ditando as normas de referência e as agências internacionais, elas estão ali para poder fazer uma mediação entre o quê? Entre o que o prestador, né? O prestador de serviço, o operador de saneamento faz ali na sua operação, o titular, o concedente, o município, né? Um triângulo aí, e a sociedade, ou seja, os usuários e a população. A agência reguladora, né, a questão da regulação aí, trazendo aí nesse contexto da 14.026, ela vem ali para poder fazer essa mediação ali entre esses três
essas três partes interessadas, assim, o prestador, operador de serviço, o titular, né, o município ali, e os usuários da sociedade. Então, eles têm esse papel de mediar ali as relações entre essas partes aí, entre esses atores. Bom, falando da Ana, né, vou conversar aí agora tanto com os futuros profissionais, como com os profissionais mais experientes aí que acompanham o nosso bate-papo, a questão do cenário de 2023, né? E aí, a gente teve um fato interessante, que é interessante mencionar, logo este ano aí de 2023, houve um decreto, uma medida, né? Especificamente, o governo federal, ele fez algumas modificações na estrutura de governança lá da própria Agência Nacional. Ela estava antes vinculada ao MDR, né? O Ministério de Desenvolvimento Regional, e ela foi atribuída ao Ministério de Meio Ambiente, né, e Clima, que é o novo nome agora. E nesse aspecto, houve aí uma confusão, porque foi mencionado que a ANA não ficaria mais com a regulação do saneamento, né? Em pesquisas e tal, aí houve declarações aí públicas falando que foi um equívoco, não era isso que era para acontecer, não. A ANA continua ainda com essa função de ditar as normas de referência, e aí houve uma pequena confusão, porque foi criado o Ministério das Cidades, né? E esse Ministério das Cidades foi também criado uma Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, ou seja, foi resgatada essa secretaria que existia anteriormente e ficou-se ali uma dúvida sobre essa questão da regulação e tal, mas houve declarações públicas aí, né, dos representantes do governo, que foi um equívoco essa questão da ANA, dela não regular, e que até então, que não se mude, que não se mudou nada até agora, ela continua com essa questão de ditar as normas de referência aí para o saneamento básico. É importante trazer esse cenário aí, que quem é do saneamento, ou quem acompanha, né, interessados aí no assunto, deve ter escutado aí, deve ter ouvido falar aí, ventilado aí essas questões sobre essa questão da ANA aí, já no ano de 2023, agora em janeiro. E aí vou pedindo o pessoal aí sempre, né, que está participando do nosso bate-papo aí, olhar tudo com a lente da oportunidade, né? Sobre isso nós estamos conversando aqui para a gente poder fazer um bate-papo depois. Bem, falando, né, da ANA, então a ANA, ainda com essa função de ditar as normas de referência, ela publica, né, a sua agenda vou colocar assim, a agenda regulatória, que ela vai definir aí as normas de referência para os setores que ela regula. Então, ela regula recursos hídricos, né, ela regula o saneamento. E aí, eu só quero destacar que isso aqui é a agenda colocada para a ANA, né, da publicação das normas de referência, tendo essa informação aqui vamos colocar aqui 2, né, do segundo semestre de 2021, né, até informações aqui do segundo semestre de 2022. Vou puxar o próximo slide aqui, ó, até o segundo semestre de 2023. Bem, o que eu gostaria de destacar aqui, né, nessa questão das normas aí e essa questão da regulação? Como a gente está falando, né, da questão da concorrência e que ela veio atribuído a ela essa questão das metas para a universalização, a ANA, então, está no seu escopo, né, essa publicação de padrões, indicadores de qualidade e eficiência e avaliação de eficiência e eficácia para água e esgoto. O que acontece? A previsão dessa edição era para primeiro semestre de 2022, para poder trazer aí padrões aí, né, de qualidade para poder avaliar aí, vamos ser mais específico aí, agora, com relação a indicadores de desempenho específicos para que, de forma transitória, os operadores de saneamento consigam a meta, que é a universalização aí de 99% para água e 90% para coleta e tratamento de esgoto. Então, uma norma que até então está pendente aí, só que tem uma observação, né? Ela foi colocada em consulta pública encerrada. Então, já há aí um modelo, uma diretriz. Quem tiver uma curiosidade também, tem aqui o site da ANA aqui embaixo, sempre com a fonte aqui, para vocês acompanharem, a agenda regulatória, e ela já colocou aí uma minuta, né, desse documento aí de padrões de indicadores de qualidade e eficiência que vão monitorar aí os contratos. Uma outra questão importante, né, falando aí de concorrência e trazendo a questão da regulação, é a questão de uma norma também, né, da ANA para o setor de saneamento, que é a questão de indenização de ativos, né, para água e esgoto.
tanto para os futuros profissionais, como para os profissionais mais experientes de saneamento. Aí, a gente sabe que a questão de ativos no setor de saneamento sempre foi uma discussão um pouco, para me usar um termo assim, não ficou muito em pauta, né? Diferente de ambientes mais regulados há mais tempo, que é, por exemplo, a energia elétrica, em que essa questão da regulação veio com maior, né? Isso carrega lá desde o início dos anos 2000 aí, com a ANEEL, e essa discussão sobre ativos aí é muito importante, por quê? Porque o ativo, quando você entra numa situação de concorrência, é importante que, né, todo esse investimento que foi feito, né, e se ele estiver ainda a ser ressarcido a quem opera, a quem não opera o sistema, ele seja feito da forma mais adequada, de forma justa. E tanto que a ANA iria fazer uma norma para essa questão dos ativos. O que é importante também, para destacar? Também uma norma que teve consulta pública aberta aí até meados aí do início desse ano de 2023, né? Que é uma questão importante para o saneamento. Por quê? Porque gera uma discussão muito grande quando se coloca no ambiente de concorrência. E os investimentos que foram feitos pela empresa privada, quando vai ser licitado? Investimentos feitos pela empresa pública, quando for licitado? Como é que vai ficar isso? Então, essa questão dos ativos aí é um ponto importante aí, e estou sempre tomando nota aí, enxergamos aí com as lentes da oportunidade, o que nós temos aí nessa possibilidade. Bom, com relação à agenda da ANA, quem tiver mais interesse aqui, a agenda regulatória, está aqui a fonte, né, para poder fazer a consulta, né, para se inteirar um pouco mais sobre essas questões aí que estão aí, as normas de referência para o saneamento. Lembrando que, né, a ANA ela dita as normas de referência. Quem vai regular são as agências aí chamadas de infranacionais, que são as agências municipais ou estaduais. Bom, outro ponto importante aqui é a regionalização, né, que é um outro eixo estruturante aí da Lei 14.026. Então, o que ela traz aqui nessa questão da regionalização como destaque? Reconhecimento da titularidade, né? E aí a titularidade, quando eu mencionei, é aquele que é o dono do serviço, né? Vamos entender assim melhor. O município, os municípios, né? Então, eles são os titulares do serviço de saneamento, e ela traz uma questão de uma gestão associada. E a gestão associada é o quê? É o conceito de interesse local, agora, e o interesse comum. O interesse local é quando o próprio município, né, ele está fazendo a gestão do seu serviço de saneamento. Quando eu falo de interesse comum, é a possibilidade de criação, né, de formação de blocos e trabalhos, né, e gestão aí por unidades regionais. Então, a regionalização já traz aí agora a Lei 14.026, com muito destaque essa questão do interesse comum aí, para essa definição de unidades regionais e de blocos regionais. Comentei no início, né, do nosso bate-papo que unidades e blocos regionais, né, eles têm objetivos semelhantes, né, só que a sua formalização é um pouco diferente. Então, vou trazer aqui só para a gente ter essa visão aí sobre o que se trata isso. Uma unidade regional de saneamento básico, o que é importante? O que define isso, né? Primeiro, as unidades regionais de saneamento básico, pela Lei 14.026, é necessário que seja definida, né, pelo governo estadual, ou seja, foi delegado aos estados essa responsabilidade de definir as suas unidades regionais de saneamento básico. A própria lei já fala que o estado tem que definir. Ele tem que levar isso em assembleia, né, na Assembleia Legislativa do Estado, e aprovar aí essa lei, né, ou o seu projeto de lei, por assim dizer, das unidades regionais do Estado. O que uma unidade regional de qualquer Estado tem que ter? Ela tem que ter uma sustentabilidade econômico-financeira, há um estudo para poder verificar entre aqueles municípios da unidade regional que eles se sustentam aí, e há um conceito muito importante aí no saneamento, né, tanto para os novos como para os profissionais mais experientes, que é o chamado subsídio cruzado. O que é o subsídio cruzado? É aquela possibilidade, né, de operações aí em que vamos colocar assim, o resultado daquela operação, ela consegue sustentar uma operação que tem talvez um déficit aí. Quando a gente fala de déficit, é o que eu mencionei, né? Talvez o que você tem aí de tarifa não consegue sobrepor aí os custos de operação. Então, o subsídio cruzado, ele faz com que aqueles municípios que têm uma operação superavitária, eles dão viabilidade, eles sustentam os municípios que têm uma operação talvez deficitária. Bem, a unidade regional ela tem também essa questão de contemplar preferencialmente, né, pela lei, pelo menos uma região metropolitana,
né, para a criação das unidades regionais, e ela tem que ser instituída, ela tem que ter uma estrutura de governança numa forma definida pelo Estatuto da Metrópole. Então, teve uma lei, né, não é o nosso foco aqui, mas as unidades regionais, a estrutura de governança já tem que ser definida na forma do Estatuto de Metrópole, que é a Lei 13.089. Bom, um destaque aqui é que a adesão pelos municípios, né, dessas unidades regionais, na unidade regional, ela é voluntária, ou seja, o município, né, quando é definido dentro de uma unidade regional, né, ele não é obrigado a aderir. Ele pertence a uma unidade regional, mas ele não é obrigado a aderir a ela. E a formalização desse arranjo que eu mencionei se dá para uma lei estadual, né? É feito um projeto de lei que é submetido à Assembleia Legislativa e é feito, né, vamos colocar assim, uma gestão associada, que pode ser um consórcio público ou um convênio de cooperação. Bom, vou trazer um infográfico interessante aí, né? Tem a fonte aqui também, é lá do Instituto Água e Saneamento, que mostra aí essa questão das unidades regionais no Brasil, né? E aqui é para fazer um destaque aqui importante no quê? Nós temos aqui o território, né, brasileiro e aqui alguns estados, e o número dentro de cada estado é a quantidade de unidades regionais que foram definidas em seus projetos de lei, né? Ou seja, o que está em azul escuro aqui, vamos colocar aqui, são micro-regiões em que foi definido, né, uma regionalização metropolitana. Então, nós temos aqui alguns estados, vou colocar aqui o Amazonas também como chamado de apenas uma unidade regional, né? O Acre, que também é apenas uma... Desculpa, o Acre não, o Amapá, apenas uma unidade regional. A gente tem depois aqui, né, unidades regionais mesmo, especificamente, aí, a cada estado em seu projeto de lei, ele foi fatiando aqui para poder fazer essa unidade regional. Então, por exemplo, aqui no Mato Grosso, por exemplo, foram definidos 15 unidades regionais, na Bahia, por exemplo, 20 unidades regionais, no estado de Minas Gerais aqui, 22 unidades regionais, né? A gente tem aqui situações aqui sem movimentação, em que até então não foi definido, não teve nenhuma definição ainda sobre unidade regional. A gente tem aqui o Pará e tem aqui o Acre. E uma outra questão aqui, que todos esses que estão de vermelho aqui, né, no contorno, são unidades regionais que estão com projeto de lei em tramitação. Ou seja, já foi submetido o projeto de lei, mas até então as assembleias legislativas dos estados ainda não reconheceram as unidades regionais, né? A própria lei 14.026, ela coloca, né, essa necessidade e definiu também prazos para serem definidas as unidades regionais. Então, tem alguns estados aí que, dentro dos prazos da lei, ainda não fizeram aí essa definição, né, aprovada na Assembleia. Apenas projeto de lei já submetido ou em tramitação. Bom, como eu mencionei, né, o bloco regional, e tem uma diferença, então, entre unidade regional e bloco regional. Eles têm, né, objetivos semelhantes, que é para poder fazer essa possibilidade de gestão associada, mas, né, a sua formalização se dá de uma forma um pouco diferente, né? O agrupamento dos municípios para um bloco regional, ele não necessariamente ele pode ser limítrofe. A unidade regional fala de municípios que são limítrofes. Então, vou dar um exemplo aqui, região Belo Horizonte. Estamos aqui em Belo Horizonte, um município limítrofe, Belo Horizonte, Contagem. Então, tecnicamente, para a unidade regional, Belo Horizonte e Contagem pertenceriam a uma unidade regional, são municípios limítrofes. Para um bloco regional de saneamento, não necessariamente o município pode ser limítrofe. E o bloco regional, ele é estabelecido pelo próprio governo federal, né? E então é o que eu mencionei, tem um objetivo semelhante, mas a sua forma de composição é diferente. Quem estabelece um bloco regional é a União, e que é criado, né, por meio de uma gestão associada voluntária dos titulares, né? Somente a União pode criar os blocos, porque ela cria um ato executivo de criação de um bloco regional. A experiência aí, né, depois a gente pode compartilhar se houver alguma novidade nesse aspecto. O primeiro bloco regional definido aí, pelo menos no âmbito do Brasil, que ocorreu aqui em Minas Gerais, né, é o bloco Jequitinhonha. Já foi definido o bloco Jequitinhonha aí, com a participação de 96 municípios. Então, já teve aí uma definição de um primeiro bloco regional aí, que é definido por ato executivo do governo federal, que é o bloco Jequitinhonha aqui no estado de Minas Gerais, com 96 municípios aí, para essa gestão associada. Bom, gosto de trazer aqui algumas observações aí, né? E aí esse aspecto aí são algumas reflexões aí, e a gente que gosta do tema e trabalha no saneamento, e para a gente poder pensar, né, em questões e observações aí que a Lei 14.026, como uma atualização do marco, né, desse marco legal aí que é a 11.445,
traz para a gente poder pensar um pouco, né? Isso aí é uma reflexão aqui pessoal, trazendo aqui, ela traz no seu escopo uma priorização do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então, ela deixa um pouco, né? Ela não traz assim seu escopo de forma bem clara essa gestão integrada. Ela coloca metas aí para a água, metas para o esgoto, mas a Lei 14.026 ela não traz ali em seu texto ali algo robusto, né? Na mesma robustez aí, tanto para a questão dos resíduos sólidos, apesar que nesse meio tempo aí, para quem é do âmbito do saneamento, aí acompanha que há uma outra perspectiva de leis e movimentos para a questão do tratamento de resíduos e também para a questão do manejo de água pluvial. Então, ela prioriza os serviços, a 14.026, mas ela não traz ali em seu escopo alguns aspectos aí, tanto para resíduos como para manejo de águas pluviais. Essa questão da titularidade é uma questão extremamente importante. Como mencionei, né, ela traz aí essa questão de interesse comum, interesse local, e esse interesse local é justamente para poder estimular a concorrência e trazer aí essa possibilidade de se trabalhar melhor o subsídio cruzado que hoje ocorre aí dentro das operações de saneamento do Brasil. E ela também, a Lei 14.026, né, a gente pensar no Brasil como signatário aí, muitos de vocês aí, né, profissionais aí, colegas, professores aí, já conhecem ou ouviram falar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? E aí o ODS 6, ele é um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável que está muito ligado ao saneamento, né, de levar água para a sociedade, para a população e tal. E o Brasil é signatário dos ODS aí, e a Lei 14.026 é uma possibilidade, ela não traz essa questão, que acho que é um aspecto importante de começar a pensar nessa questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Se ela traz a universalização, acho que uma reflexão pessoal aí de trazer isso, talvez, no seu escopo. Bom, para a gente resumir aí um pouco do que a gente está falando aí, tanto da 11.445 como da 14.026, né? Tem, então, o interesse, a 11.445 traz aí o titular como seu interesse local, e a 11.445 ela traz o conceito de regionalização, né? E aí é o interesse comum por gestão ou por gestão associada. O planejamento, ele era indelegável na 11.445, né, trazendo os dois marcos de saneamento aí, tanto o marco e o novo marco. E aí o planejamento agora ele pode ser compartilhado entre estados e municípios, né? Quando fala de compartilhamento, de planejamento compartilhado, é essa questão das unidades regionais de saneamento. Então, ele traz aí essa necessidade, essa extensão do planejamento aí do saneamento, envolvendo aí agora também o Estado, entendeu? A regulação, né, mencionamos aí, na 11.445 é delegável a órgão ou ente público, e hoje, né, a 14.026 traz aí a ANA, né, ditando as normas de referência, aí temos aí as agências reguladoras, tanto estaduais, municipais e infranacionais. Aí. Fiscalização também, hoje também fica, né, ela é delegável na 11.445, né, e hoje ela é definida em cima das agências reguladoras com a ANA ditando as normas. A prestação do serviço, né, era direta, como mencionamos ali, né, o município poderia operar o seu serviço ou ele delegar o serviço aí a uma companhia, né, a um ente. Hoje, ela é uma prestação direta ou por concessão, que acaba os contratos de programa e aí vai ter mesmo ali uma concorrência. Uma questão importante é o controle social também, né, na 11.445 ele é indelegável, né, e hoje, na 14.026, há uma redução aí, uma redução drástica aí dessa menção da participação social aí, né, nas questões de saneamento básico. Quando fala da participação social é porque em seu texto da 14.026 ela não coloca isso com tanta força igual na 11.445, mas é para a gente poder pensar também com as lentes de oportunidade. Bom, e aí a gente põe, né, e as oportunidades? Né, para a gente poder pensar, e as oportunidades aí, falamos um pouco de visão geral aí do mar, fizemos essa provocação no início de ver o nosso bate-papo aqui com a lente da oportunidade, né? Dentro de tudo isso que a gente apresentou e falamos aqui sobre essa visão geral do marco, né? Nosso objetivo também não é nem esgotar o assunto, né? Um bate-papo mesmo aí, é um compartilhamento de experiências aí, né? De pessoas que trabalham no saneamento, eu atuo no saneamento também, professores aí também que lecionam aí especificamente nesse campo aí do conhecimento, né? Então, é importante aí. O que a gente traz aqui? E as oportunidades? Bom, oportunidade a gente coloca, né? E aí eu estou colocando aí para a gente poder
conversar e tomar nota aí, mão de obra qualificada. Independente, né, se o operador público, se o operador privado, vai ser necessário aí, né, o conhecimento. Aí traz aqui a palavra, né, conhecimento do cenário e do setor. Então, quando a gente começa, quando a gente provoca esses bate-papos aí, é trazendo mais conhecimento, né, do setor, conhecimento desse cenário, dessas possibilidades que a lei, né, que o marco legal traz para a gente. E aí eu estou trazendo aqui algumas coisas importantes aqui. Então, são previstos, né, para a universalização no Brasil, investimentos da ordem de 700 bilhões. Né? Você está pensando, nossa, Willimar, 700 bilhões de investimento, né? Nos últimos 5 anos foram investidos 60 bilhões, dá 12 bilhões por ano. Se a gente pensar em termos de volume de investimento, né, para poder universalizar dentro dos conceitos, aí, dentro das metas colocadas, é um volume de investimento assim, bem considerável, né, que vai entrar para o setor, pensando como lente de oportunidade. E aí, se a gente pensar, né, nessa questão aí, são necessários para a gente poder universalizar aí, tanto aqueles 99% da coleta no Brasil e os 99% para água potável, né, para abastecimento, e os 90% para coleta e tratamento de esgoto, a necessidade de, né, instalação aí, né, vamos colocar um termo de engenharia aí, batermos aí 500 mil quilômetros de tubo, de tubulação, nos próximos 10 a 12 anos. E aí, quando a gente fala de fazer todo esse movimento para universalizar, eu estou puxando, eu estou trazendo ali, dentro dessa necessidade, a construção civil, né, como ente, para poder fazer com que isso funcione. Todo o ramo da engenharia para que essas tubulações aí funcionem da maneira adequada. Quando falo da engenharia, eu falo ali de projeto, a gente está falando ali de orçamento, estamos falando aí de fiscalização, estamos falando aí de todo o processo aí de uma obra, né? E falando aqui de infraestrutura. E falando de infraestrutura, eu estou falando propriamente aí dos insumos, né? Então, ou seja, os insumos aí, se eu falo de 500 mil quilômetros de tubulação, estou falando aí que é o quê? Toda uma cadeia produtiva. Eu vou precisar de um material, eu vou precisar, né, de fornecedores qualificados para poder entregar, fazer essa entrega aí desse material para poder as operações, eu falo das operações, né, a empresa, seja qual for, operar esse serviço, elas vão ter que ter fornecedores que dão conta de entregar, né? Então, quando a gente fala dessa necessidade aqui, tanto de investimento que vem para o setor, como de necessidade de obra, a gente tem um campo vasto aí para isso. E aí, os contratos que serão assinados, né, são contratos de 30 a 35 anos, seja por concessão, seja por PPP, independente do ente que for operar, né? Se é uma empresa pública, se é uma empresa privada. E aí, uma coisa que é importante destacar, nós estamos em 2033. A meta estamos em 2023, né? E a meta é 2033. Então, nós temos uma concentração de investimento aqui, né? Vamos pensar desses investimentos previstos aqui nos 10 primeiros anos de concessão. Ou seja, os 10 primeiros anos aí, né? Como você precisa atingir as metas, considerando, né, quando você tem viabilidade econômico-financeira até 2033, então vai ser uma concentração de investimento bem robusta aí nos primeiros anos de operação aí de um sistema, né? Seja por uma empresa pública, seja por uma empresa privada, ou uma parceria público-privada, ou uma sociedade proposta específica. Bom, só para ter uma visão aí, né, para a gente caminhar aí para abrir para a gente fazer o nosso bate-papo aí. Trouxe um infográfico aqui também, né? Está aqui a fonte aqui da Abcon também, são os investimentos contratados nos leilões realizados em 2019 e 2021. Né? São os leilões, quando eu falo os leilões do saneamento, tá? Como um todo. Então, pegando os setores aqui dentro da infraestrutura, né? Então, a gente está pegando aqui ferrovias, aeroportos, rodovias, energia, telecomunicações, né? Investimento contratado no saneamento aqui, ó, foi o maior aí nesse período de 2019 a 2021. 42% dos investimentos, que foram 160 bilhões, né, foram para dentro da infraestrutura para o saneamento básico, né? Ou seja, dentro daqui que a gente falou das oportunidades, né, de toda a cadeia produtiva aí, seja da engenharia, seja da infraestrutura, seja dos insumos, né? É muita coisa, né, que tem aí de possibilidades aí dentro do setor. Bom, opa, deixa eu passar aqui. Beleza. Bem, pessoal, eu vou deixar aqui agora, né, quem está participando aí, os nossos colegas aí,
a palavra aberta aí para contribuições, compartilhamentos, né, perspectivas e visões, aí a gente conversar um pouco, né, o que a gente tiver condições aí de compartilhar, de conversar, vou deixar isso aí em aberto aí agora, dando esse prazo aí, para a gente compartilhar um pouco de conhecimento aí, aprender um pouco mais aí também com os nossos futuros e os profissionais mais experientes aí também. Ô, Willy. Opa! Boa noite, cara. Tudo bem? Opa, tudo bem? Deixa eu Josias, compartilhar a tela aqui. Opa, só um minutinho. Peraí. Josias, parabéns. Willy, Mar, parabéns aí pelo bate-papo, vamos dizer, entre aspas, aí, né, pela palestra. É um tema muito vasto, né, e que está envolvendo muita variável. E queria dizer que, assim, eu, por ser funcionário de uma empresa de saneamento, queria desmistificar um pouco, né, que muita gente fala assim, os funcionários agora das empresas de saneamento agora têm medo, né? Não é isso, né? Eu acho que, pelo contrário, eu acho que o marco legal veio para dar uma injeção de ânimo para a gente, não vou dizer trabalhar, que a gente já trabalha muito até, né? Mas para abrir essa concorrência, porque é um mercado falho, né? Não tem como ter concorrência, né? Então, acho que o marco legal veio para dar esse ânimo de universalização do saneamento e para dar essa injeção de ânimo nas empresas de saneamento. Eu, como funcionário, às vezes até gostaria que tivesse mais envolvimento do capital privado. Quando você fala da questão de que poderá ter mão de obra mais qualificada, eu acho que isso vai levar um tempo muito grande, porque, até pela experiência que a gente tem visto, é difícil você qualificar pessoas para trabalharem nessa área num curto espaço de tempo. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria levantar com vocês aí, essa questão da mão de obra qualificada. E o segundo ponto que eu queria comentar com vocês aí, de jogar essa peteca para cima, é a questão dos municípios deficitários, né? Como que ficaria, mesmo com o subsídio cruzado, a lei do subsídio cruzado continuaria, seria obrigatória ainda, e aí como que ficaria isso? Mas aí, no mais é isso. Parabéns novamente, viu, Willy? E orgulho de fazer parte da sua equipe aí, viu, cara? Primeiro, Felipe Marquesotti, agradecer pela participação aí, né? Foi um prazer aí da gente compartilhar experiências juntos aí na área de saneamento, né? Obrigado aí pela participação. E fui fazendo ali, pensando aqui nas perguntas, né, que você colocou para a gente aí, colocou essa questão da participação, né? Essa abertura aí que o Marco traz para essa concorrência e essa questão da mão de obra qualificada. E você falou uma coisa extremamente importante, que o saneamento ele é um nicho de mercado muito importante e que, quando a gente vai olhar a mão de obra, né, a pessoa que entende de saneamento, isso é até difícil de você ter no mercado, né? Então, assim, você tem grandes profissionais, mas você também tem, pelo menos, uma reflexão pessoal, né? Eu vejo uma dificuldade, quando você vai conversar de trabalhar no saneamento básico, essa dificuldade de você ter profissionais. Então, eu vejo que, quando a gente fala de um volume de investimento de 700 milhões, quando eu falo que nós vamos ter que, vou usar o termo nosso da engenharia, né? Vamos assim, eu vou bater tubo aí 500 mil quilômetros. Gente, bater 500 mil quilômetros de tubo aí, nós estamos falando, a Terra, se a gente for dar uma volta completa, são 40 mil quilômetros, então são 12 voltas na Terra. Então, assim, é muita coisa. Então, ou seja, é muita mão de obra que vai precisar, e para isso é mão de obra qualificada. E a sua observação é extremamente pertinente, porque a gente não consegue ter uma mão de obra qualificada em poder no investimento, né, essa capacidade econômico-financeira. Você lembra que eu mencionei que na trajetória da lei, na linha do tempo, houve essa necessidade de comprovar essa capacidade econômico-financeira de quem vai operar? Então, assim, quando você fala de comprovar a capacidade, é que uma empresa, do ponto de vista de gestão, ela tem condições de obter financiamento, ela tem condições de ter um fluxo de caixa que vai manter essa operação. Então, assim, eu acredito que, em termos de incentivo, o procedimento, assim, outras formas de incentivo do setor privado, eu acho que, do ponto de vista da lei, é a questão da concorrência mesmo, para trazer
mais velocidade às metas de universalização. Pelo menos é a minha percepção. Muito bem, Ulimar. Bacana. Agora tem uma outra pergunta aqui, ó. Ela foi feita às 8h24 pela Aliciana, uma colega nossa lá do Nordeste, que é os 43,6% até 20 mil habitantes do aumento do setor privado é referente a qual região? Isso eu acho que foi antes daquele slide que você mostrou a CAGES e o Rio Grande do Sul. Sim, sim. Sim, aquele até março, né? Isso aí seria Brasil, tá? Aquele slide lá da Bicom, né? Que traz a região, o mapa do Brasil ali, com aquela população, seria Brasil ali do contexto, né? E aí é importante, né? Nossa amiga lá do Nordeste, colega aí, profissional aí, ou futura profissional também, falou que realmente o Nordeste teve vários leilões aí, né? Então, a gente falou da CAGES, a gente fala em Alagoas também, um leilão grande que ocorreu aí na região metropolitana de Maceió, né? Então, o Nordeste teve aí alguns investimentos aí, né? Dessas licitações, né? Dessa concorrência e essa entrada aí, né? De companhias aí privadas aí e, consequentemente, trazendo aí também mão de obra, investimento. E aí, eu costumo dizer muito que, né? Do ponto de vista de sociedade, como o cidadão, né? Independente da operação, o que a gente espera é que a gente tenha um saneamento adequado, né? Um saneamento adequado independente do operador. Entendeu? Independente de ser um operador público, operador privado, a gente tem que pensar que eu, como cidadão, né, eu gostaria do melhor serviço, independente de quem está prestando esse serviço, né? Pensando como cidadão. Mas agradecer a participação dela também. E aí, aquela informação é Brasil, né, antes do leilão da CAGES, porque a CAGES aí também foram 24 municípios do bloco para coleta e tratamento de esgoto, então aumentou um pouquinho mais. E aí depois veio o Corsan, né? Foi dezembro, então é 6 milhões de pessoas, né? Rio Grande do Sul, 307 municípios. Então, assim, é bastante gente aí agora sendo atendida aí por empresas privadas. Ok. Tem mais uma aqui do nosso colega Wesley Dias, isso aí. Houve um aumento das concessões para as empresas privadas, ele afirma aqui. Qual o perfil dessas cidades? Existem municípios deficitários? Essa pergunta do Wesley assim, é interessante, né? Eu, assim, se você me perguntasse, o Willimar, você acredita que houve municípios deficitários? Aí é uma percepção pessoal, tá? Se for em blocos, vamos colocar a questão da CAGES. Vou colocar aqui a CAGES como um exemplo, aí, esses 24 blocos aí. Ali fica claro, em termos de modelagem de negócio, que você deve ter operações mais superavitárias, operações talvez não sejam tão superavitárias, né? Agora, quando é uma operação única, houve, e aí a gente fala em termos de empresa, em termos de gestão, e aí de profissional também. Há um estudo, né? Eu acho que todo player que comprova sua capacidade econômico-financeira, toda empresa, na hora de participar de uma concorrência, ela vai ter um estudo prévio do investimento que vai ser necessário para ser feito, ela vai colocar isso na ponta do lápis, né, para poder verificar se ela vai conseguir ter ali dentro da sua operação também o seu retorno, né? Porque e aí o que eu estou falando aqui é uma questão da lei, quando ela põe a concorrência e ela abre para o mercado privado, estou falando de mercado privado, estou falando de capital, estou falando de retorno. Então, assim, ele vai operar, né, nesse aspecto, e aí eu imagino que na operação, na sua modelagem de negócio, ele vai ter ali o seu retorno esperado, o seu investimento. Agora, assim, se esse retorno, se ele é um retorno superavitário demais, se é um retorno talvez deficitário, e só o tempo vai dizer, depois dos tempos se ele vai, primeiro, se ele vai conseguir, né, atingir as metas de universalização. Porque a própria Lei 14.026, ela coloca uma questão da caducidade de contrato. E aí, o que é a caducidade de contrato? Neste tempo de operação, você tem ciclos, né? E se nesses ciclos de operação você não atinge as metas, e eu falo, vamos colocar 5 ciclos ali, você tem em 5 anos, se em 3 anos consecutivos você não atinge as metas progressivas, o titular pode pedir a caducidade do contrato. Então, ou seja, olha, eu vou pedir meu contrato, vou caducidade, outra licitação, outro entrante aí, outra empresa para poder atender. Agradecendo aí pela pergunta também. E aí, se a gente souber, né, vamos colocando aí os professores aí também, os nossos colegas de saneamento aí, podem participar aí também, esse é um bate-papo aqui de amantes aí, de pessoas que gostam de saneamento. A Eliciana colocou aqui, Willimar, um outro ponto que você já tinha começado, mas é bom ressaltar. Com a questão aí do marco, havendo participação de empresas privadas, como é que fica o subsídio cruzado? É uma
pouco a gente falou, né? Essa questão do subsídio cruzado, né? A lei traz a regionalização como uma forma de mitigação aí para poder dar viabilidade aí aos negócios, entendeu? Mas é claro, né? Pelo que a gente tem visto, e aí, né, acompanhando as empresas aí e tal, igual a pergunta da nossa colega lá do Nordeste, ela colocou isso assim. Hoje a gente não sabe uma empresa, um balanço, né? Só se a gente pegar um balanço aí dessas empresas, dessas operações aí, para poder entender até que nível está aí esse superávit aí, ou então se esse subsídio cruzado está acontecendo, né? Mas, de novo, né? Eu sempre gosto de frisar, né? Eu entendo que quando ela coloca no seu eixo estruturante ali, os 3 eixos, a concorrência, a regulação e a regionalização. A regionalização ela vem para poder sustentar, para poder talvez atenuar essa possibilidade de na concorrência não ter essa questão da viabilidade econômico-financeira. Uhum. Bacana demais, Willy. Mais uma pergunta aqui, novamente do Wesley, está bastante interessado. Willy, teve bastante pergunta, viu? O pessoal gostou bastante do tema. Interessante aí. Aqui, considerando a perda de uma concessão, como calcular o valor da indenização por investimentos em bens reversíveis não amortizados? Essa pergunta do Wesley é interessante, né? Esse é um assunto para a gente, os professores e colegas, a gente pode depois marcar um bate-papo só para falar de ativos, né, no saneamento, porque indenização de ativos no saneamento é um tema, vou colocar assim, um tema bem extenso, é um tema que o saneamento está aprendendo, entendeu? A entender melhor. Por que a entender melhor? A própria agência reguladora, a ANA, ela não teve em consulta pública recente, tá? Essa questão da indenização dos ativos. Então, assim, como vai ficar essa indenização dos ativos ainda? A gente não tem a norma de referência que dá essa definição. Uma coisa é importante a gente pensar, em qualquer empresa, qualquer dono de negócio, se ele vai vender, vai passar a operação dele, ele vai vender e vai querer, olha, o que você vai me pagar pelo meu negócio? Entendeu? Que eu estou te passando. Aquele investimento que foi feito, entendeu? Aquele investimento que a gente foi trabalhado, como é que estou te passando aquele negócio, como é que eu vou ter esses ativos não amortizados? Então, assim, é uma pergunta que essa eu não tenho ainda, a gente não tem resposta, porque é uma questão importante, porque a própria agência reguladora, né? Se a gente vê lá, naquele slide lá, a norma de referência para indenização de ativos era para ter saído no primeiro semestre, segundo semestre de 2022, ela está em consulta pública ainda, que é um assunto importante. Mas uma questão é interessante. Quem se interessar por essa questão de indenização de ativos, há um estudo no site da ANA, publicado pela KPMG, falando de maneira bem abrangente essa questão dos ativos no saneamento, as formas de você fazer essa indenização, o entendimento daquele valor que a gente chama de... está pegando uma modelagem do setor elétrico e trazendo para o saneamento para a questão dos ativos aí, esses bens aí que não reversíveis. Uhum. Ismael coloca aqui, Ismael Bernardo, 2 questões. Vamos ver se você vai por partes aí, Will. Por favor, explicar melhor a diferença entre o papel da ANA e das agências reguladoras. E a outra que ele coloca é sobre as unidades regionais. Haverá interesse de municípios superavitários formarem blocos com municípios deficitários? Boa. 2 questões interessantes aí. Bem, à luz da lei, né, pessoal, aí da gente que gosta do tema, de estudar e conversar sobre o tema, vivenciar talvez no dia a dia, né? É a diferença da ANA e das agências, vamos colocar infranacionais aí vamos colocar aí, que são basicamente nesse bojo aí, as agências reguladoras estaduais, municipais, que são definidas às vezes, pode ser definidas também pelo município, né? A diferença é que a lei coloca que a ANA, ela define as normas de referência. Ela, né, até o meu entendimento, né, a gente pode ter compreensão aí também das pessoas, nisso, ela define as normas de referência, mas não é ela que regula, que ela fiscaliza. A fiscalização regulatória, ela vai ficar muito mais a cargo das agências infranacionais. Ou seja, são as agências estaduais e as agências municipais, são definidas, entendeu? Em termos aí, parece que no último levantamento da ABAR, que a agência é uma associação brasileira das agências reguladoras, se não me engano, o saneamento são 70 no Brasil aí. Que aí porque a gente tem agência... O que acontece? Por exemplo, o município de Joinville, entendeu? Joinville tem a agência reguladora da cidade, um exemplo, entendeu? E você tem, por exemplo, no estado de Minas Gerais, por exemplo, a ARSAI, né, que é a agência reguladora do estado de Minas Gerais. A gente tem em São Paulo, a Arcesp.
E aí a CESP, ela regula... Aí é interessante também que ela regula saneamento e, se não me engano, energia também. Então, assim, essas agências aí que vão trabalhar dentro do saneamento, né? A diferença é essa, a princípio, pelo que a gente tem visto aí. A ANA dita as normas de referência, mas a questão fiscalizatória vai ficar muito mais a cargo das agências aí infranacionais, como colocar as estaduais e municipais. E o outro aspecto, né, que é uma pergunta, sempre a gente vai falar de marco legal, é a questão da regionalização, a questão do subsídio cruzado, a concorrência, e como é que vai ser essa participação. E aí é interessante, né, que a gente coloca aqui para uma unidade regional, é voluntária a adesão. Né? A adesão é voluntária. Então, assim, essa pergunta feita aí, eu não tenho assim uma perspectiva, uma resposta, não, porque a adesão é voluntária. E aí, será que o município superavitário, para a gente pensar também, ele vai querer se associar a municípios deficitários? São perguntas e questões também que ficam aí também da 14026, né? Para que a gente, no decorrer aí dessa continuidade do setor aí, entender melhor como é que vai ficar isso, e principalmente com essa questão da ANA também, né? Editar algumas normas de referência aí, tem norma de referência de mediação e arbitragem, essa norma de referência de mediação e arbitragem, até nos meus estudos, até onde eu consegui ver, vai justamente para essas questões em que não está muito clara, aí vai ter que ter uma mediação, uma arbitragem para poder negociar, fazer negociações aí com relação a isso. Então, são questões aí, mas essa pergunta é uma questão que, à luz da lei, né, a adesão à unidade regional é voluntária. Não é obrigatória. Pessoal, só uma colocação aqui também é que a gente também está muito afoito, querendo saber muitas coisas assim, sobre o marco legal do saneamento. Eu também estou. Essa palestra do Elimar, para mim, foi maravilhosa. Sendo bem sincero com vocês, eu aprendi muito aqui hoje. É um assunto que eu não dominava e hoje o Elimar conseguiu fazer de forma didática, deixar muito mais claro para mim. Só que muitas dúvidas que nós temos, vocês têm, nós temos, ele tem também. E a ANA tem também, e as empresas privadas têm, as empresas públicas têm, porque não tem as respostas ainda. Esse novo marco ele está sendo construído ainda. O próprio nome já diz, né, Felipe? É novo, então nós vamos esperar amadurecer um pouco para ver a experiência da implantação, né, da aplicação, da ousadia. Vai ter muito assim, eu vi nesse ponto você falando, vai muito assim, por exemplo, de um município deficitário, mas da mobilização popular, o interesse político regional de se fazer associação com um município que tenha superávit, né? Então tem que ver isso. Mas tem mais questões aí, ó. Tem mais Coloca para gente aí. Beleza. Ô, Felipe, só um detalhe, e a gente fala como é que o mar está sendo tão, quando a gente coloca no Google Trends lá, né? A partir de 2019 é um assunto que tem um pico, em 2020 alto, porque quando saiu, e depois esse pico não baixou, não. Em média, isso é pesquisado, são pessoas querendo saber sobre isso, entendeu? Então, são questões aí, né? Pessoas querendo entender, conhecer melhor. E aí é que a gente falou no início, né? A nossa provocação aí junto com o Josias aí, que a gente coloca, né? Marco legal, visão geral, e qual é a lente que nós estamos olhando ele agora? Vamos tentar ver com a lente da oportunidade. A gente pode depois fazer também marco legal, né? Tentar enxergar também com a lente do desafio. Exatamente. O Carlos aqui, o nosso colega lá do Rio de Janeiro, fez uma pergunta. Pode ter PPP também no saneamento? E continuando aqui, o SAIS pode ser considerado prestação direta pelo titular? Boa. À luz da lei aí, né? Pode sim, as PPPs são permitidas aí, do ponto de vista da 14026, e realmente o SAI é a prestação, sim. O SAI costuma, né, na composição dentro do município, costuma ser até autarquias também, os SAIs, mas aí depende de cada município, mas é porque eu estou pegando experiências que eu já vi, a maioria das vezes, são autarquias, e realmente o SAI ele é a prestação, é o município que define a sua estrutura, né? Ele acaba sendo empregado do município, prestando o serviço de saneamento. Então, ele fez a pergunta, assim, confirmando se pode ser, do ponto de vista aí, pelo que a gente estuda e verifica aí, ele está correto. Bacana. Tem um outro questionamento aí, esse assim, eu queria uma posição sua, mas também a experiência do Eduardo, professor Eduardo Almeida, sobre esse questionamento aqui. E as áreas rurais? Hoje não temos dados oficiais sobre a situação do saneamento nessas áreas. E as áreas com escassez hídricas? E as normas técnicas nessas áreas? É um Brasil que não tem homogeneidade econômica.
Eu pedi assim, você fala, mas o Eduardo tem uma vasta experiência na área rural, né, de saneamento. Então, coloque a sua posição, Elimar, e aí o Eduardo complementa aí. Essa questão dos dados oficiais em áreas rurais, né? Isso é uma questão também que nos fóruns de discussão da 14026 ficou uma questão de muito sobre essa questão da universalização. Falando assim, olha, você está falando que sua meta é de 99% aí de abastecimento de água e 90% de coleta e tratamento, mas está falando de dados que você obteve dentro de região metropolitana. Mas, às vezes, você não tem nem essa dimensão com relação à área rural. Isso aí é o que é discutido. Né? Então, essa pergunta ela é muito salutar nesse aspecto, porque, realmente, o que tem se discutido é os dados rurais. Como é que você vai conseguir definir, né, essa questão da universalização nessas áreas? São perguntas também que são feitas. Aí, o professor Eduardo aí tem a palavra aí com relação a isso, porque é interessante essa pergunta também. Bom, boa noite, né? Boa noite, Willimar. Boa noite, professor Josias. Boa noite, Felipe, meus alunos, os colegas. Né? Eu agradeço a oportunidade. Eu trabalhei 15 anos no saneamento rural da Copasa. Foi uma experiência muito boa. Né? A nossa colega Aliciana, também de Alagoas, trabalha no saneamento rural, né? Onde a gente percebe, a gente sente muito, né? A separação das realidades do urbano e do rural, né? E que muito quando se discute a questão do saneamento, muito quando é tratado nos... Sua câmera falhou, Felipe, o Opa, Eduardo. a voz, vamos ver aqui. Mas a voz está boa? Agora voltou. Voltou agora. Isso. Desculpe, eu vou falar um pouquinho mais devagar. Então, quando os meios de comunicação tratam esse tipo de coisa, eles dão sempre prioridade do urbano, né? Onde, com certeza, mesmo que exista alguma inviabilidade, com certeza é mais fácil alcançar viabilidade. O rural não, o rural com certeza é inviável. O rural com certeza vai precisar de um apoio, vai precisar de uma participação maior, né? Muito provavelmente da sociedade civil organizada ou muito provavelmente do governo, né? Porque para conseguir, não existe universalização sem a gente pensar no rural, nos aglomerados subnormais, né, vilas e favelas, né, e nos pequenos municípios mesmo, né, aqueles que são inviáveis de natureza, né, e é um ambiente todo que não temos estatística, né? Nós somos considerados os invisíveis, né? Não se tem em algumas regiões, por exemplo, o município de Januária, em Minas Gerais, é um município que tem uma extensão grande e lá dentro tem mais de 3.000 comunidades, pequenas comunidades. Então, assim, em um município dos 853 municípios do estado de Minas Gerais, a quantidade de comunidades rurais é imensa, né? Claro que não é uma amostra significativa, né? Mas a gente extrapolar isso para o Brasil, extrapolar para áreas que não tem malha viária, que tem toda uma série de dificuldade, e com um ranço ainda político, de clientelismo, de estruturas arcaicas que ainda vivem, né, aumentam o grau de desafio, né, que o Willimar comentou aqui com a gente. Né, assim, muito do que já foi feito, muito do que já foi trazido, né, também foi no aspecto da implantação de sistemas. Gestão ainda também ficou relegada. Nós temos esses dois pilares, né? A implantação e a gestão, né? A operação e manutenção de sistemas, né? Que nós temos muita dificuldade no rural. Existem modelos, né, de gestão. Existe no estado de Minas Gerais, nós podemos falar da Copanor, né? Nos estados do Nordeste tem o CISAR, as centrais, né? Mas um colega nosso do saneamento também, que é o saneamento rural que fala, né? O nosso colega Helder Cortes da HGS, ele fala que existe Copanor, existe Centrais, existe CISAR e existe o Deus dará, né? E uma grande parte da nossa população está no Deus dará e que em algum momento vai ter que participar disso, né? Então, ao se preparar, ao projetar, ao construir as iniciativas do novo marco de saneamento, é muito importante partir também para essas populações, né? E a forma com que isso vai ser mantido, né? Que não adianta criar uma estrutura utópica, né? Imaginando que o privado vai investir nisso, porque ele vai querer ter retorno, né? Então, como que se ele vai trocar isso em subsídio tributário? Como é que isso vai ser? Então, se fosse fácil, se fosse tranquilo, já estaria pronto, né? Não é à toa que todo esse trabalho tem
custado muito, tem gastado muito tempo para se produzir um serviço que atenda aos anseios da nossa população. Né? Eu só levantei aqui as coisas, as dificuldades, porque solução prática a gente ainda não tem, né? Todos estamos procurando a melhor solução para atender a nossa população. O professor Eduardo, obrigado aí pelo complemento, né? E por eu brinco nessa lente agora, né? Porque foi uma provocação aí dos nossos participantes com relação ao saneamento rural. E a primeira situação que chama muita atenção é essa questão da própria informação que você tem, são os dados que você vai definir essa universalização nessas áreas. Quando a gente fala do rural, nós estamos falando também de áreas de vulnerabilidade também, que é um aspecto extremamente relevante em regiões metropolitanas, né? É um aspecto que não podemos esquecer disso, nesses dados oficiais aí dentro dessas regiões. Mas, assim, até falei no início, né? A gente está tão interessante que a gente está falando de oportunidade, nós temos agora a visão geral e os desafios. E aí, isso aí vai ser uma legal também. Bacana, Elimar. Continuando aqui nas perguntas, a Fabiana Barbosa fez uma pergunta. A legislação diz algo sobre limite de tarifas? Como empresas privadas visam lucro, como garantir que não haverá sobrecarga de tarifas para a população mais pobre? Essa pergunta dela é muito importante, agradecer aí. E assim, né, eu vou colocar à medida do que a gente tem aí, vai muito na regulação, né? Isso é uma questão, né? Porque, olha só, se você não tem hoje, eu vou operar no sistema, para mim poder ter um equilíbrio, um ponto de equilíbrio, eu vou ter que trabalhar isso na tarifa, né? E aí as agências reguladoras vão ter esse papel de fiscalizar essa tarifa que é cobrada em cima daquilo que é um custo de operação. Mas o que é mais importante a própria ANA tem como norma de referência a ser editada a questão de estrutura de revisão tarifária, para ser uma norma de referência para quê? Para que as agências reguladoras infranacionais elas tenham essa capacidade de, dentro de uma mesma base, enxergar toda aquela receita que envolve aquela operação, todo aquele custo que envolve aquela operação, todo esse arranjo econômico financeiro que tem ali dentro de normas pré-definidas, para poder fiscalizar isso melhor. Mas é uma pergunta extremamente importante, porque se você não tem uma norma de referência que define isso, vai ser aquela questão do ponto de equilíbrio. Até que medida está tendo esse ponto de equilíbrio? Entendeu? O outro aqui do Eric Medeiros os municípios superavitários vão querer sustentar, você já falou, né? Os deficitários para que a tarifa deles aumente. Essa é a questão aí, né? É a grande questão aí da concorrência com a regionalização aí. O Felipe foi muito feliz aí de falar que são perguntas que a gente, né, o professor Josias, parafraseando aí também, né, vai amadurecendo aí no marco para a gente poder ver como é que vai ser. Né? O que me surpreendeu é essa quantidade de agências reguladoras, Limar. Eu acho que aí pulveriza muito, não tem uma diretriz única para poder fazer controle. Por exemplo, assim, um município tem a sua e o estado tem a sua, então o estado vai ter muito mais força. Então, assim, é meio complicado, né, regular esse ambiente. O rigor com que é regulamentado cada cidade é diferente. Às vezes, o municipal regulamenta de forma mais pesada do que o Estado, do que a própria União, ou o contrário. Então, não tem essa padronização. Por isso que ficou, né, complementando aí o Felipe, o professor Josias, o professor Felipe também, com relação à questão, assim, da agência reguladora e a responsabilidade que ficou sobre a ANA. A ANA ficou com uma responsabilidade enorme de dar norma de referência para esse cenário, né? De várias agências, e como é que eu dito normas de referência de estruturação tarifária? Como é que eu vou ditar norma de referência para estruturação tarifária, como bem colocou o professor Eduardo, para me operar um sistema, por exemplo, lá no Amazonas? Entendeu? Que eu estou falando de uma outra modelagem de operação, né? Eu estou falando ali de uma outra malha, né? De uma outra malha, outro acesso aí à população, outro acesso aí ao saneamento. Então, são questões que realmente ficou uma responsabilidade muito grande sobre a ANA, e se a gente verificar, né? O que eu estou falando aqui é dado, né? Que se a gente entrar no site, a agenda regulatória tem muita coisa que não conseguiu, tipo assim, trazer as normas de referência dentro dos prazos.
E eu imagino que seja pela complexidade que é e pela necessidade do conhecimento sobre o assunto, porque é um assunto complexo, entendeu? É. Você vai na próxima aí, ou... E no mais aqui agora, eu acho que foi mais participação, bate-papo, comentários, nenhuma direcionada diretamente ao Elimar. O Felipe Marquisotti ressaltou que o privado visa dar ao lucro. O Carlos Davi ressaltando que rural é saneamento off-grid, que tem que ter uma sistemática diferente, concordo. O rural tem que ser pensado de uma forma diferente. Fabiana também fez alguns comentários aqui. E o Carlos está ponderando aqui sobre áreas de tráfico e milícia, como os companheiros vão entrar lá. Tem vários Isso é questionamentos complicado. assim, Questão das áreas são de mais vulnerabilidade, comentários né? que não tem respostas assim. Mas eu acho que eu queria mesmo agradecer ao professor Ulimar pelo brilhantismo da palestra, que particularmente para mim elucidou muitas dúvidas que eu tinha. Você tem um contato que pode deixar aqui no chat, ou Elimar? Não, claro, tem sim. Vou deixar aqui. Você já deixou o perfil aqui, vou colocar no chat aqui agora, né? O contato aqui por e-mail, o e-mail aí de contato. Né? Estamos à disposição aí para discutir, para conversar, para dialogar sobre o assunto aí. Todos os profissionais aí, né? Que sejam, eu brinco, né? São os profissionais experientes e os nossos profissionais também, todos aqueles interessados aí no saneamento básico. Estou deixando aqui no chat aqui o e-mail de contato. E o professor Josias também deixou aí o perfil aí no LinkedIn aí, também tem contato lá, a pessoa pode mandar mensagem, a gente poder conversar, entendeu? Estamos à disposição aí. Eu vou compartilhar um arquivo aqui, eu mandei para você aí, essa carta de agradecimento aí do diretor, esse diretor deu todo o apoio, né? Ele agradecendo aqui o diretor do Instituto de Educação Continuada, que a diretoria da Educação Continuada agradece a sua participação como palestrante no curso da pós-graduação em Engenharia Sanitária, oferta 3, tem aqui a oferta 4 junto, corrida hoje no dia 1º de março, durante a disciplina de tratamento de esgoto doméstico. Notadamente, a abordagem vem enriquecer a proposta dos cursos aqui. O professor Miguel, ele é o diretor e pró-reitor da unidade, tá bom? Aí eu encaminhei para você, a gente agradece de coração, a PUC está de braços abertos aí para você, sempre quando necessitar. Fica o convite, a gente levou, o Felipe levou, o Eduardo esteve presente, a professora Fabiana Barbosa, que está aqui, também esteve presente na ET, lá de Birité. E aí, quando a gente for uma visita, assim, super interessante, descendo ônibus, alunos, por que lá no aterro? Estou querendo ir no aterro, pisar mesmo. Eu ia fazer na publicação, eu esqueci de escrever, sabe o que mais me chamou a atenção lá? É que a ET não cheira ruim, a ET de Ibirité, uma ET assim, agradável, limpa, né? Muito automatizada, a gente reparou, equipamentos de ponta, os equipamentos, a tubulação, tudo em aço inox. E mais surpreendente, os parâmetros, né, de qualidade do efluente atende a mais de 90% em eficiência, né, dos vários parâmetros. Então, assim, para o saneamento, é uma entidade pública, né, mas a gente pode conseguir isso fazendo as parcerias corretas, né? Estamos abertos aí, sem precisar. Aos alunos, né, agradeço aí a Jéssica, que fez essa demanda, porque proporciona a gente ir na frente para buscar profissionais que possam estar enriquecendo aí o nosso curso. Eu só queria, só uma última frase aqui, parabenizar o Josias por fomentar isso daqui, essa palestra, e parabenizar principalmente aos alunos, Isso. em nome deles aqui, e todos vocês por estarem aqui, ó, até agora, 9h32, um dia que vocês não têm aula. Buscando conhecimento. Então, isso é louvável da parte de vocês. Parabéns, viu, gente? Continue assim. Essa aqui está sendo gravada, aí demanda um tempo para baixar, e aí eu vou colocar no YouTube, beleza? Bom, né, gente, só para colocar aí também, então, primeiro, agradecer aí, né, ao convite aí do professor Josias, agradecer aí, né, ao professor Miguel aí, o diretor aí, pelo esse convite também, essa oportunidade de a gente poder colocar aí, fazer esse bate-papo sobre um assunto aí que ele é latente, ele é um assunto
dentro da engenharia sanitária, aí, né, dentro dos profissionais e também os novos profissionais de saneamento ou interessados no saneamento também. É um assunto assim, de extrema relevância, com muitas dúvidas também, né? A gente falando de oportunidades e ter visões aí, mas também com muita coisa a gente assistir, né? E a gente enxergar aí, eu sempre gosto de fazer essa reflexão, né? Fazendo aí no primeiro olhar aí com a lente da oportunidade, a gente fazer o olhar com a lente do desafio que temos, com a lente da necessidade, parafraseando o professor Felipe aí sobre a questão do conhecimento e também, né, novamente aqui enaltecer aí a questão dos alunos da turma aí, né, no dia que não tem aula, buscando conhecimento. Eu acho que isso é que vai fazer, né, o saneamento brasileiro, independente do que de quem está operando, ser um saneamento de qualidade aí, a gente levar saúde para a população brasileira. Eu acho que isso é que é o mais importante. Ok. Tá bom. Teve um aí que falou assim, quando vai ser a próxima palestra? Já está ansioso. Aí, Wesley, a gente vai ver. Eu me lembrei assim, muita coisa eu gosto do presencial, como a Nana visita. Já teve período aí, antes da pandemia, que a gente encheu um auditório, 200 pessoas, né? Fazer um workshop, uma coisa com participação de vários, seria bem interessante fazer uma coisa aí, híbrido até, né? Presencial, quem puder assiste à distância, mas era bom estar mais divulgado e ter uma participação mais ampla. Tá bom. E agradeço também, assim, deve ter tido um apoio também a Copasa, como você trabalha lá, de toda essa sua formação, além acadêmica, a formação profissional, que vem dessa empresa que é muito séria, né? Que vem batalhando aí no Estado já há muitos anos. Com certeza, professor. E tudo isso, nesse conhecimento agregado, saneamento, aí, tudo por oportunidade aí, que está trabalhando hoje na empresa, né, Copasa, né, e todo esse conhecimento e esse aprendizado, esse constante aprendizado que temos aí nos nossos desafios diários aí, né, de ter essa oportunidade, né, várias oportunidades também para a gente poder conversar mais sobre saneamento internacional, tem mais oportunidade de conversar sobre isso também. Ok. Falou, então eu encerro aqui. Falou, mais uma vez aí, agradeço a participação de todos, em especial o Elimar, os professores e em especial os alunos. Sem um aluno, não tem o curso, né? Obrigado a todos vocês, gente. Boa noite, até mais. Boa noite a todos aí. Obrigado, gente. A todos presentes e colegas participantes aí. Um abraço. Obrigado, Elimar. Sucesso para você, viu? Excelente. Obrigado, professor Eduardo. Estamos à disposição. Um grande abraço.